este texto, eu não vou pregar sobre Agar, mas vou usar Agar como introdução desta mensagem, porque é muito bonito. Então encontramos em Gênesis, no capítulo 16, esta história. As irmãs e os irmãos certamente se recordam da história de Agar. Sabem quem foi Agar? Agar era uma escrava egípcia que pertencia a Sara, mulher de Abraão. Ela tinha sido vendida no tempo que a escravatura acontecia e ela servia a sua senhora com zelo e dedicação, porque como todos os escravos serviam naquela altura, aqueles grandes clãs, o clã de Abraão, um homem que tinha saído da terra de Ur dos Caldeus para uma terra desconhecida em obediência à voz de Deus. Pelo caminho não sei, mesmo no mercado de Ur, que era uma grande civilização, também não sei, eles compraram ou herdaram esta escrava Agar. Era uma jovem, certamente, uma escrava que servia à sua senhora Sara, que já estava com a idade avançada, estéril, não podia ter filhos. Então a Sara teve uma ideia, era prática naquele tempo. Parece que agora voltámos a essa prática que hoje se chama de barrigas de aluguer, não é? Naquele tempo havia a prática, quando as senhoras não podiam ter filhos, elas entregavam as escravas aos seus maridos para terem filhos através das suas escravas e depois aperfilhavam aqueles filhos como sendo seus. E assim Sara teve esta má ideia, ou esta ideia, uma ideia de fazer como os outros faziam. E é sempre muito perigoso quando um cristão quer fazer as coisas como os outros fazem que não têm Deus. Dá sempre maus resultados. Nós temos que buscar a luz do Senhor e a sua palavra e os procedimentos que a sua palavra nos ensina. Então Sara desafiou Abraão e disse: Abraão, eu não posso te dar filhos, então tu vais ter um filho através da minha serva Agar. E assim foi. Agar, então, teve um filho, o seu nome, como os irmãos sabem, Ismael. E chega ao capítulo 16, nós não vamos ler o contexto todo, eu vou só usar isto como introdução, os irmãos até imaginam. Espero não me perder aqui na mensagem, porque eu já estou a fazer tantos comentários na introdução, e agora tenho que pôr aqui o relógio para demorar só meia hora, que é para ver se isto não se torna um hábito. Os irmãos dizem assim: cada vez que eu pastor Josué, eu nunca mais saio lá da igreja, e então não queremos que isto aconteça, porque eu perco-me com a palavra. Eu amo a palavra do Senhor, os irmãos certamente também, e quando nós amamos a palavra do Senhor, perdemos um pouco a mergulhar, não é, nesta palavra. Capítulo 16, vamos ler verso 8 ao 14. Gênesis 16, 8 a 14. Então conta-nos assim Moisés, que está a contar esta história. Diz assim, vamos só ler a partir, portanto, diz lá o contexto que eu já acabei de dizer. Primeiro versículo: Sara não gerava filhos, tinha uma serva egípcia, o nome era Agar, etc, etc. Depois chegamos ao verso 8. Se calhar para os irmãos perceberem o contexto, no verso 5, Sara vai ter com Abraão e diz: eu estou zangada contigo. E Abraão diz: então o que é que se passa? É que a minha serva que eu pus no teu regaço, agora ela concebeu, está grávida, e eu sou menosprezado aos teus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E Abraão disse: este homem, né? Diz: bom, a serva está na tua mão, a serva é tua, tu podes fazer o que quiser. Naquele tempo os donos até podiam matar os seus escravos e não eram criminalizados por isso. A serva é tua, faz o que é bom aos teus olhos. E Sara começou então a afligi-la, começou a maltratá-la. Então imaginam, se nós nos colocamos aqui, eu estou a preparar esta mensagem sobre Agar, eu dava uma mensagem incrível. Uma mulher que é escrava, uma mulher que não tem culpa nenhuma, uma mulher que serve fielmente a sua senhora, uma mulher que é obrigada a ter um relacionamento conjugal com o marido da sua senhora, obrigada a ter aquele relacionamento. Uma mulher que concebe e fica grávida, e agora que está grávida, ela é afligida, e que afligida é mesmo chicoteada pela sua senhora. Então não era fácil a vida de Agar. Então ela pensa fugir dali. Como qualquer pessoa que é maltratada, pensa fugir, e ela pensou fugir, e ela fugiu. No verso 6, na parte final, diz que afligiu Sara, ou Sarai, e ela fugiu da sua face. No verso 7 diz: o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho do sul. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens? E disse, ou melhor, o anjo é que diz a ela: Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? E ela disse: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te
debaixo das suas mãos. Bom, palavra difícil deste anjo do Senhor. Verso 10. Mas disse-lhe mais o anjo do Senhor: eu multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael, o Senhor que ouve. E ele será homem bravo, nós sabemos que eles são bravos, os descendentes de Ismael. A sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com quem ela falava: tu és o Deus da vista. Noutra versão diz: tu és aquele que me vê. Tu és o Deus da vista, ou tu és aquele que me vê. E agora... não olhei eu também para aquele que me vê. Portanto, esta expressão aqui, El Roi, aquele que me vê, por isso se chama aquele poço Larai Roi, que está entre Cádiz e Bered. Então nós vemos aqui ela a ter um encontro com o anjo do Senhor, que nós acreditamos que seria uma cristofania, uma teofania, uma aparição de Jesus Cristo, porque ele sempre existiu, antes de ter o seu corpo, sempre existiu, porque ela chama-lhe de Senhor, portanto, e Moisés está a escrever a palavra do Senhor, e ela diz: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Bom, a vida dela não continuou assim. Ela teve o filho, ela obedeceu ao Senhor, ela voltou para a casa da sua senhora, ela teve o filho, mas entretanto Deus faz o milagre e Sara também tem um filho. O filho da sua velhice, que nós sabemos que é o Isaac. Então chegamos agora ao capítulo 21, e vamos ver o que aconteceu. Isaac agora já é adolescente, é um jovem, forte. Ele diz que, mais frente vamos ver que ele era um arqueiro, alguém que era caçador, era um homem de armas, forte. E Ismael, perdão, eu disse Isaac, não é? Ismael. E Isaac era um menino como os meninos são, desengonçados. Então Ismael começa a gozar com Isaac, por ser um menino. E claro que Sara não gostou muito disso. Vamos ver então a partir do verso 16 do capítulo 21, diz assim. Temos que ir ao contexto, não é? O contexto é que, mais uma vez, Sara ficou muito chateada por causa no verso 9 do capítulo 21 vemos isso, não é? O menino foi desmamado, Abraão fez um banquete, e quando estava no banquete, Sara, verso 9, viu o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, que ele zombava, ele estava a gozar com Isaac naquele banquete. Então Abraão fica também chateado, não é? Fica chateado e diz: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. Agora já estava tudo... ela diz a Abraão isso mesmo: manda agora fora, eu não quero que este filho Ismael possa herdar com o meu filho Isaac. E apesar de Abraão, no verso 11, diz que esta palavra lhe pareceu muito mal aos seus olhos, porque a escrava era dela, Abraão concedeu. Então, olha, faz o que quiseres. E entretanto, ela é despedida. No verso 14, então levantou-se Abraão pela madrugada, tomou pão, tomou um odre de água, deu a Agar, e pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela fosse andando errante no deserto de Berseba. 15, acabou a água. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Então nós temos aqui Agar despedida, sem ter culpa nenhuma, com o seu filho. A água acaba no deserto. O menino começa a padecer fome. Estava já fome e sede, e a sede era ainda pior que a fome. O menino ia morrer de sede. E ela então põe o menino debaixo de uma sombra e afasta-se, porque não queria ver o seu filho morrer. E começa a gritar, a clamar e a chorar. O Deus que a viu na primeira vez no deserto é agora o Deus que a ouve. Isto é extraordinário. Deus que vê, Deus que ouve. E vamos ver então o verso 17.
E ouviu Deus a voz do menino. E bramou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água. Ela foi, encheu o odre de água e deu de beber ao moço, e Deus era com o moço, cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Então nós temos aqui este texto. Eu só quero usar isto porque vou usar estas duas figuras. Um Deus que vê e um Deus que ouve. Irmãos, às vezes o inimigo traz pensamentos à nossa mente. Tentação. Que Deus não vê o nosso sofrimento. Que Deus não vê as injustiças que fazem connosco. Que Deus não vê aquilo que acontece na nossa vida. Isso é mentira. Satanás é um enganador. Ele é o pai da mentira. Nós, pela palavra, vemos, mesmo nestes casos, não sendo filhos da promessa, não sendo gerantes da promessa, não sendo os verdadeiros descendentes, ainda que Ismael é o descendente de Abraão, a verdade é que Deus vê e Deus ouve. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve. Mas Ele não é apenas o Deus que vê e ouve. Nós vemos que Deus aqui é um Deus que age em solução, em resposta ao clamor. Que age para poder libertar, para poder salvar. Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve e Ele é um Deus que salva. E a palavra que Deus colocou no meu coração está de facto em Êxodo. O livro a seguir, no terceiro capítulo. Abraão, portanto, teve muitos filhos. Isaac, a sua descendência. Isaac teve, por fim, Jacó. Jacó teve 12 filhos. Nós sabem a história. Não estamos muito distantes daqui. Estamos já só nos bisnetos. Isaac teve... portanto, Moisés teve Isaac. Abraão teve Isaac. Isaac teve Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Entre os quais um que era o seu preferido. Porquê? Porque é o filho da mulher que ele amava, de Raquel. José. José é vendido como escravo para o Egito. José fica no Egito. A nossa irmã ontem partilhava no devocional que ele teve 2 anos na prisão, mesmo depois de ser usado, depois de ter sido fiel na casa de Potifar. E por ter sido fiel e não se ter deitado com a senhora, ele foi preso. Por ser fiel na prisão, irmãos, estamos a falar de pessoas que são fiéis e que estão em sofrimento. Portanto, quando há igrejas que dizem que os crentes não podem sofrer, eles estão a faltar à verdade, porque a palavra de Deus é muito clara, gente fiel também sofre. Então nós vemos José ser, então agora, colocado na prisão. É fiel na prisão, o carcereiro coloca como gestor da prisão. Ele é um homem que tinha o Espírito de Deus sobre ele. O padeiro e o copeiro são enviados também para a prisão porque desagradaram o faraó. Eles têm sonhos durante a noite. O padeiro tem um sonho que o ninho ele estava pendurado e vinha os corvos e tomavam o pão. E o copeiro teve um sonho de uvas a espremer para o cálice do rei. E aqueles 2 sonhos, eles ficaram perturbados. José explica os sonhos. José tinha o dom da revelação. E José diz, olha, infelizmente, padeiro, tu vais ser morto por causa daquilo que tu fizeste. Mas diz, felizmente tu, copeiro, tu vais ser restituído à tua posição diante do rei. Quando estiveres lá, o que é que ele pediu? Lembra-te de mim. Quanto tempo é que ele teve lá até se lembrar? Sensivelmente 2 anos. Não foram 2 dias, não foram 2 semanas, não foram 2 meses, foram 2 anos. Às vezes nós, como lemos tudo seguido na Bíblia, parece que é logo a seguir. Mas ele esteve durante a prisão. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que tem tudo no seu tempo e que estava a trabalhar o orgulho de José, o menino da capa colorida, o menino que era a estrela do papá. Deus estava a trabalhar o caráter de José. Deus estava a trabalhar no seu perfil. Há muita gente que Deus tem que trabalhar quase até ao fim. Parece que nunca se vergam, parece que nunca entendem que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós temos que depender dEle todos os dias. Ele é a nossa força. Ele é o Senhor da nossa vida. E José trabalhado ali, bem trabalhado na prisão. Então, finalmente, o faraó tem o sonho. Finalmente o copeiro se lembra de José na prisão. E ele é elevado, agora sim, porque ele foi humilhado e porque ele saiu do seu cavalinho da capa colorida
agora sim ele é levado para o vice, para o primeiro-ministro do Egito. E ele salva os egípcios. E ele salva toda a família, os seus irmãos que o tinham maltratado. E ele já tinha aprendido que não se paga, porque a vingança pertence ao Senhor. Ele podia ter vingado-se os seus irmãos, mas também não se vingou. Bem, mas isto é extraordinário. Nós começamos a passear pela Bíblia, isto é extraordinário. Então, é salva. Deus manda, José manda a família toda vir para o Egito. E eles estão lá, até que se levanta um faraó que não conheceu José. E o que é que ele faz? Ele começa a afligir os egípcios, injustamente. Aqueles que o salvaram agora são seus escravos. Repete-se aqui a história. Mas o Deus que vê, o Deus que ouve, é o Deus que tem planos. Então não importa o que o irmão está a passar. Importa que nós temos que confiar e olhar para o Deus que vê e para o Deus que ouve. Vamos então a Êxodo, capítulo 3. Deus vai chamar. Mais um que teve que ser trabalhado na forja de Deus. Dura a forja, mas é tão necessária. Moisés, o príncipe do Egito, crescido e educado na casa de Faraó, ensinado em toda a ciência e conhecimento, o príncipe do Egito, o queria salvar os seus irmãos. De repente, ele a tentar salvar os seus irmãos, tem que fugir para salvar a sua vida. E vai para o deserto, 40 anos, a guardar cabras. Casa-se lá com uma egípcia, Zípora. E está lá no deserto, com as suas cabrinhas, no silêncio. De repente olha e vê um arbusto a arder. Normal, acontecia muitas vezes no deserto. Mas o diferente é que ele voltou a olhar e o arbusto não se consumia. E voltou a olhar outra vez e aquilo não se consumia. Ardia o fogo, mas não destruía. Porque o fogo de Deus não destrói. Só purifica, mas não destrói. Isto é muitas ilustrações aqui. E ele chega-se. Vamos chegar a perto para ver esta visão. Ver o que é que se passa. E quando ele se aproxima da sarça ardente, o anjo do Senhor, o tal anjo do Senhor, quando se refere ao anjo do Senhor, provavelmente é a pessoa bendita de Jesus. Então o anjo do Senhor, capítulo 3, no verso... Vamos ler o capítulo 3, verso 2, só para os irmãos que não conhecem tão bem o contexto. Diz: apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Moisés disse: vou-me virar para lá e vou ver esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Agora veja, irmãos, isto é lindo, este texto. Aliás, cada vez que Deus fala é sempre lindo, não é? Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão. Não foi perfeito, mas ele é o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. Não foi perfeito, mas ele é o Deus de Isaac. Deus é perfeito, Isaac não. Eu sou o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora veja, este versículo 7 é extraordinário. Então diz o Senhor: tenho visto atentamente, tenho visto, o Deus que vê, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, o Deus que ouve. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aqui podíamos ter outro ponto, o Deus que conhece as nossas dores. Portanto, desci para livrá-los, o Deus que livra. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto o Deus que vê a opressão com os egípcios os oprimem. Vem, pois, e eu te enviarei, Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Meus amados, quando eu estava a pensar nisto, há sempre momentos em que o inimigo nos tenta com: ninguém conhece, ninguém sabe o que é que eu estou a sofrer, ninguém sabe o que é que eu estou a passar. Deus conhece, Deus sabe. Deus é o Deus que vê. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Talvez aqui surja a pergunta: então, mas se Deus viu atentamente a aflição, por que não agiu logo no início? Deus trabalha. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos.
Os seus caminhos não são os nossos caminhos. A nós compete-nos submeter à sua soberania, aceitar a sua soberania e confiar que o Deus que vê conhece o nosso sofrimento. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Não é de um povo qualquer, é do meu povo. O povo que me chama pelo meu nome. Este povo que somos nós também agora, em Cristo Jesus. Deus não esconde os seus olhos das coisas más que nos acontecem. Deus não finge que nada está a acontecer. Às vezes nós tapamos os olhos, desviamos os olhos. Não é uma expressão portuguesa, desviar o olhar. Às vezes nós desviamos os olhos. Às vezes quando estamos a ver alguma coisa na televisão, eu tenho que desviar os olhos. Às vezes quando vejo alguma situação, nós desviamos os olhos. Porque aquilo está a ferir no nosso coração. Faz-nos impressão. Faz-nos sentir impotentes. Faz-nos sentir tristes. E então às vezes desviamos o olhar. Mas Deus não é Deus que desvia o olhar do sofrimento. Deus olha para aquele que está a sofrer. E Deus olha em particular para o seu servo, para o seu povo, para a sua serva que está a sofrer. Deus conhece. Deus tem alguma coisa preparada. Aquilo que os nossos olhos não viram, nem os nossos ouvidos ouviram, Deus tem preparado. Então Deus conhece. Deus não esconde, Deus não desvia o seu olhar para as coisas más que nos acontecem. Deus não finge que alguma coisa não está a acontecer. Ele sabe, Ele vê, Ele conhece. Ele conhece. Eu conheci as suas dores. Termina o versículo 7. Conheci as suas dores. Como é que Deus pode conhecer? É que para Deus não há tempo, irmãos. Aqueles chicotes que batiam nas costas dos israelitas, dos filhos de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, seus filhos israelitas. Quando eles estavam lá a carregar aquelas pedras, talvez para construir as pirâmides, não sabemos. Quando eles estavam a fazer aqueles tijolos, quando eles estavam a fazer aquela produção, tinham que apanhar o barro, tinham que preparar com palha, tinham que misturar. E depois, quando Moisés depois ainda torna a coisa mais complicada, quando ele vai lá falar com o faraó. Mas todo aquele trabalho, cada vez que eles se desviavam, cada vez que eles não faziam, havia sempre um carrasco egípcio com o chicote na mão, que dava nas suas costas. Como é que Deus sente essas dores? Para Deus não há tempo. Passado milhares de anos, Deus desceu as escadas do céu. Deus veio ao nosso meio. Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, e as suas costas sentiram o chicote. Sentiram o chicote 40 vezes, ao limite da força humana. Mas sentiram o chicote que não eram dos egípcios, com tiras de couro. Eram os chicotes dos romanos. Tinham tiras de couro, pedaços de ferro e pedaços de ossos que estavam ali misturados para rasgar as suas peles. Jesus sentiu. Jesus sentiu as dores. Jesus sentiu as nossas dores. Jesus sentiu as tuas dores. Minha irmã, Jesus sente a tua dor. Deus que vê, Deus que conhece, Deus que sente. Deus vê-te. Salmo 139, 15. Os teus ossos não estavam escondidos. Quando em secreto foi formado, diz a mulher de Davi que está a dizer, os meus ossos não estavam escondidos em ti, ou de ti. Quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. É um Deus que vê, e aqui Davi, Salmo 139, 15, diz que é um Deus que vê, ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Não é? Nós hoje temos as ecografias. Nós tivemos a oportunidade de experimentar logo no início a ecografia 3D. Foi logo com o primeiro? Só foi com o terceiro? Pronto. Mas vimos a ecografia 3D. Aquilo era quase já uma fotografia completa, não é? Já não era só aquela coisa preto e branco ali. E nós víamos, ainda no ventre, lá estava a nossa Miriam, neste caso, não é? Nossa querida Miriam, que agora continua a ser nossa, mas agora também é de outro, Melquisedeque. Então, lá estava ela, já estava ali. E nós fomos lá, e era uma alegria, como pais, claro, quando começamos a ouvir o coraçãozinho a bater, traz-nos descanso, sabemos que está a bater. Deus viu desde este momento, Deus conhece. Mesmo que ao longo da vida, mesmo que passemos por situações que até os nossos pais não viram, ou aqueles que nós esperávamos não viram, mas Deus vê. Deus vê desde o início. E Deus vê eternamente. E Deus tem um plano para nós. Irmãos, isto deve segurar-nos com esta confiança de um Deus que nos vê. Deus vê. Mas Deus escuta. Deus ouve. Ele diz a seguir, não é? Eu tenho ouvido, verso 7, segunda parte. Tenho ouvido o seu clamor. Tenho ouvido o seu clamor. Eu vou descer para livrá-los. Verso 9.
Eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão. Então ele ouviu o clamor. Irmãos, eles estavam injustamente a serem escravizados só porque tinham tido bênção de Deus nas suas vidas. Porque Deus abençoou a descendência de Abraão. Quando disse a Abraão, se tu saíres da tua terra, se tu fores obediente, eu te abençoarei, a ti, aos teus filhos, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu serás uma bênção. Então, quando a bênção de Abraão passa para Isaac, a bênção de Isaac passa para Jacó, que é Israel. A bênção de Israel passa para os filhos, é José e os 12 filhos, que eram os símbolos das 12 tribos de Israel. Então, onde é que estava a bênção? A bênção estava que eles começaram-se a multiplicar no Egito. E o faraó disse assim, espera aí, há aqui um povo que não pertence à nossa raça e já é maior do que nós. Os seus campos dão melhores colheitas, os seus gados dão melhores crias, tudo o que eles fazem são bons, daqui a pouco eles tomam conta disto tudo. Vamos escravizá-los para que eles não cresçam, vamos proibir que eles tenham filhos, vamos matar as suas crianças para que eles não se multipliquem. Porquê? Porque a bênção de Deus, e lá vem o faraó, que é uma figura de Satanás, a tentar roubar a bênção. Mas Deus ouviu o clamor. Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus estava, o olhar de Deus estava atento, mas o olhar atento de Deus faz com que os seus ouvidos, não é? Nós não sabemos se Deus tem. Nós fomos feitos à imagem de Deus, então até acreditamos que Ele pode ter 2 olhos e 2 ouvidos, mas não sabemos porque Ele é Deus, é Espírito. Mas a verdade é que fomos feitos à sua imagem, portanto podemos usar também a imagem do corpo humano. Deus vê com os olhos o sofrimento, mas os seus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor do seu povo. Então clama a mim, diz o salmista, e eu responder-te-ei. Ou melhor, Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu responder-te-ei. E eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então temos que clamar. Às vezes nós não clamamos, irmãos. Acontecem 2 coisas quando nós não clamamos. Deus sabe, Deus vê, mas Deus precisa de ouvir o clamor. Porque o nosso clamor mostra a nossa dependência. Porque há pessoas que podem sofrer e dizer assim, eu sou muito bom, eu vou dar volta a isto tudo, eu vou conseguir safar disto tudo, eu consigo resolver os meus problemas, eu consigo, eu. E quem fica no eu diz, ok, estás no eu, então fica aí no teu eu. Deus quer ouvir o clamor. Deus quer ouvir o clamor. Quantas vezes nós, quando tínhamos as crianças pequenas, gosto sempre de usar estas imagens, porque a Bíblia usa estas imagens. Não é? Sem ser as nossas crianças, as crianças, os filhos dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos sobrinhos. E hoje a gente vê que ele está meio atrapalhado, mas ficamos à espera a ver se ele se safa. Lá no parque infantil, lá numa aranha, a correr e tal. Até chega um momento e diz, papá, ele grita, não é? E quando clama, então nós vamos à resposta. Às vezes até só encorajamos, dizemos, tu consegues, vá lá, esforça-te, agarra ali. E nós tentamos que ele consiga passar o nível a seguir, consiga superar aquela dificuldade. Mas Deus vê, mas Deus ouve. E Deus quer ouvir o nosso clamor. Por isso Jesus depois dá-nos a métrica, dá-nos a solução, dá-nos a fórmula, que diz, quando estiveres em aflição, entra no teu quarto, fecha a porta e clama, fala com o teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto. Às vezes o irmão possa dizer, mas se calhar eu até estou a dividir o meu quarto. Até não tenho um espaço só para mim. Entre na casa de banho durante um tempo, seja qualquer lugar onde possa estar. Então vá para um lugar deserto. E às vezes até mesmo debaixo das nossas mantas. No silêncio da noite nós podemos clamar, não com a voz, mas com a nossa alma, com o nosso coração. E podemos clamar ao Senhor. Porque Ele é o Deus que vê, mas Ele é o Deus que ouve. Ouve o nosso clamor. Ele está atento, os seus sentidos despertam na direção do seu povo. A aflição vista por Deus do povo israelita no Egito despertou os seus ouvidos. E quando Deus ouve, os olhos, que é as janelas da alma, não é? Os olhos que são as janelas da alma. Deixa descer aquela imagem. Os ouvidos que trazem então todo aquele sentimento do clamor, irmãos. Porque às vezes nós vemos, mas quando ouvimos alguém chorar e gritar, uma coisa é nós vermos alguém que está triste. E outra coisa é quando nós vemos alguém triste e vemos alguém a gritar, a socorrer, a chorar. Os meus filhos, quando vemos estas imagens horríveis que estamos a ver agora de famílias, enquanto os israelitas põem os seus filhos e netos nos bunkers, os outros põem
os filhos e os netos cá em cima e ficam os terroristas nos bancos, fazem tudo ao contrário. E depois, claro, os inocentes sofrem, irmãos. Sofrem, nós temos que orar por eles. São inocentes, alguns não são tão inocentes, os seus líderes não são inocentes, mas há povo que sofre. E Deus, eles clamam. E quando os nossos olhos veem e ouvem, quando estamos em silêncio, se ouvir, pronto, sentimos alguma coisa. Vemos, mas quando começamos a ouvir, desce ao coração. E é isso que Deus está aqui, desta figura. Eu tenho visto, mas eu tenho escutado. Eu ouvi o clamor dos filhos de Israel que chegou até mim. Eu tenho visto a opressão. Então, Deus, que atentou para o sofrimento, Salmo 106, verso 44, diz que Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Isto é muito importante, Salmo 106, 44. Deus atentou para o sofrimento deles, não foi quando viu, foi quando ouviu o clamor. Volto a dizer, porque Deus pode ver o nosso sofrimento, mas se nós queremos safar-nos por nossos próprios meios e não queremos pedir a ajuda de Deus, estamos entregues a nós próprios. E às vezes precisamos então de passar a escola de José. Ou a escola de sermos humilhados e sofridos, não é? Para percebermos. Há 2 momentos, penso que já partilhei aqui, na minha vida, que eu me senti totalmente dependente. Principalmente quando estive a ser hospitalizado e quando não podia sequer fazer a minha higiene. Não sei se alguém já passou por isso. É o momento de maior vulnerabilidade que existe do ser humano. Quando as coisas básicas nós não conseguimos fazer. E temos que depender de alguém que está ali para nos servir, está ali por causa do seu emprego, e que tem um emprego que não é nada fácil. Mas esses são os momentos em que o ser humano percebe que não é nada. Não é nada. E que de repente podemos não ser nada. Mas é isso que nós temos que ter essa visão quando estamos diante de Deus. Nada somos diante dele. Perceber que Deus vê, mas Deus precisa de ouvir. Então clama a mim, diz o Senhor. Clama. E Jeremias clamou, lá no meio do poço de lodo onde ele estava, ele clamou. E diz que o Senhor ouviu a sua voz. Irmãos, se nós formos todos a reparar, Deus vê, mas Deus age depois do clamor. O clamor é a nossa dependência, é o nosso pedido de socorro. Então clama ao Senhor. Mas, portanto, Deus vê, Deus ouve, mas Deus desce. Eu gosto desta expressão, irmãos. Eu estava a ler este texto. Ele realmente falou muito ao meu coração. E já acabou os 30 minutos. Falou muito ao meu coração. Porque o verso 8 diz assim: porque eu vi, porque eu ouvi. Diz, eu vi atentamente. Eu ouvi o seu clamor. Eu conheci as suas dores. Eu desci para livrá-lo das mãos. Uau! Agora vejam o que é que Jesus fez. Jesus viu a humanidade perdida. Jesus ouviu o clamor de milhares e milhares. E Deus desceu. Desceu as escadas do céu. E veio para nascer da forma mais humilde que podia descer. Nascer numa estrebaria onde qualquer pessoa, fosse mago, fosse rei, fosse pastor, fosse um sem-abrigo, qualquer pessoa podia entrar. Fez questão de nascer lá, para que todos tivessem acesso à sua pessoa. Já no seu nascimento, ele estava a manifestar a missão. Um Deus que desce ao nível mais baixo, para livrar. E ele desceu as escadas do céu. Tenho um amigo, Pinto, que escreveu um livro, Deus desceu as escadas. Nós podemos oferecer no Natal. Um livro muito bonito, evangelístico, o Deus que desceu as escadas. Deus desce para livrar. Não é possível Deus ver, não é possível Deus ouvir e ficar imóvel. Não é possível Deus ficar sem fazer nada. Deus não é neutro, Deus não é isento. Deus toma lados, toma partido na história. E toma partido daqueles que sofrem, daqueles que clamam, daqueles que reconhecem que Ele é o Deus da salvação. E os israelitas estavam oprimidos. O Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Onde é que ele estava? Eles clamavam, Deus, onde é que tu estás? Não vejo o meu sofrimento. Mas Deus estava a ver, Deus estava a ouvir. E só depois de muita aflição, só depois de eles perceberem que não conseguiam salvar, Deus desce. E ele desceu. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios. E ele veio
em Jesus Cristo. Uma forma humilde. Viveu de uma forma humilde. Morreu como um malfeitor. A morte mais horrenda daqueles tempos que os romanos faziam aos seus inimigos. Morreu. Mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele é o nosso intercessor ao lado do Pai. E Ele promete-nos, irmãos. Eu tenho que terminar. Ele promete-nos na sua palavra. 1 Coríntios 10. Vou terminar com este versículo. 1 Coríntios 10 e verso 13. Ele diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Por isso, minha irmã, meu irmão, eu não sei o que o irmão está a passar, o que a irmã está a passar, mas eu conheço o Deus que ouve. Eu conheço o Deus que vê. Eu conheço o Deus que sente. Eu conheço o Deus que desce para nos livrar. Ele desceu na pessoa bendita de Jesus. Mas ao mesmo tempo, nós agora somos o seu corpo. E não posso deixar de aplicar esta mensagem à igreja. Nós temos que ser como Deus. Ver o sofrimento à nossa volta. Ouvir o clamor daqueles que clamam. E descer ao seu nível para ajudá-los e livrá-los. E dar-lhes o pão da vida, o santo evangelho. Às vezes, tudo começa com dar uma roupa para se aquentar. Tudo começa por uma sopa para se alimentar. Tudo começa por ganharmos servir, para ganharmos autoridade, para depois de podermos servir o pão, que é o parte principal, que é o santo evangelho. E a igreja precisa também de abrir os olhos e ver. Abrir os ouvidos e ouvir. E descer. Para se misturar com essas pessoas que sofrem. Amá-los como Jesus nos amou a nós. E sermos a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, estamos tão gratos pela Tua palavra. El Roi, o Deus que vê. O Deus que ouve. O Deus que desceu através de Jesus ao nosso nível. Ao nível no meio do pecado. Sem nunca ter pecado. Mas em tudo tentado. Em tudo provado. Desapontado. Enganado. Traído. Torturado. Morto. Sofrido. Para ser um Deus que conhece o nosso sofrimento. Um Deus que nos entende. Mas um Deus que tem poder para salvar. Quero orar pelos irmãos que estão a passar por dificuldades, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos. Em especial aqueles que não conseguiram vir por causa dessa dificuldade. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que escuta. E Tu és o Deus que desce para agir. No nome de Jesus oramos que Tu possas ser agora o Deus que salva. O Deus que se livra. O Deus que traz solução quando parece não haver mais solução. No nome de Jesus, desce agora sobre cada vida e responde, Senhor, ao clamor, Senhor, daqueles que sofrem. Oramos, Senhor, por aqueles que sofrem nas guerras, por aqueles que perdem, senhores familiares, aqueles que perdem as suas casas, aqueles que perdem o seu pão, perdem a água potável para beber. Oramos, Senhor, ó Pai, que chegue lá homens e mulheres apaixonados por Cristo, para levarem não apenas a ajuda humanitária, mas levarem a ajuda sobrenatural e espiritual de um Cristo que liberta, mesmo os encarcerados, da miséria, da tortura, da doença. Pai, no nome de Jesus oramos, em particular para aqueles que estão a escutar nesta mensagem, possam encontrar fé nesta palavra, uma palavra que tem poder para transformar. E Tu és o Deus que vês, Tu és o Deus que ouves, Tu és o Deus que desce para livrar. Por isso, livra agora, no nome de Jesus. Faz agora espiritualmente, Senhor, nas suas vidas, para que eles possam ver nos próximos dias o Teu livramento. Ó Pai, a figura que me recorda agora é apenas Moisés com aquele povo diante do Mar Vermelho. E os seus inimigos com a poeira no ar para os matar, para os trazerem de volta cativos. E aquela palavra, aquietai-vos e vede o grande livramento. Senhor, ajuda-nos a ficar quietos e a ver o Teu grande livramento. No nome de Jesus, faz agora isso. Para a Tua glória, honra e louvor. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém.